gostaria de falar com vocês sobre um assunto que é o recorte, né, das mulheres profissionais do sexo do ponto de vista da saúde, que eu estudei alguns anos atrás, né, no mestrado, mas sempre me inquietou. Por quê? Porque, muitas das vezes, as políticas públicas que são vinculadas ao recorte das mulheres profissionais do sexo, na grande maioria das vezes, elas trabalham com o assunto da promoção, prevenção das infecções sexualmente transmissíveis ou do HIV/AIDS. Né? Elas não comportam toda a dimensão do ser mulher que essas mulheres são. Né? O ser humano é biopsicossocial. Só que, quando se fala das mulheres profissionais do sexo, sejam elas cis ou trans, as pessoas fazem apenas a menção do ponto de vista biológico. Né? Quando, na verdade, essas mulheres, elas muitas vezes se cuidam muito mais do que outras mulheres que têm apenas um parceiro fixo, e que muitas vezes não usam preservativo. Né? Então, assim, o que falta de políticas públicas para esse grupo social? Né? Se a gente for pensar, existe a violência doméstica, mas, como foi colocado aqui já, né, existe um conjunto maior, um guarda-chuva maior de discussão, que é a violência patriarcal. Né? E essas mulheres estão expostas a todo tipo de violência na batalha, né? Nos pontos de rua, nas uisquerias, nas casas de massagem. Né? Sejam mulheres que estão nos espaços luxuosos da prostituição, sejam mulheres que estão, por exemplo, em lugares mais periféricos, né? Em lugares mais empobrecidos. Né? E aí eu falo de todo tipo de violência. Muitas vezes, na minha pesquisa, eu descobri que há mulheres que já cometeram tentativas de suicídio, né? Já fazem uso de substâncias psicoativas, porque se sentem com depressão, sentem muito sofrimento psicológico. Né? Aí, muitas vezes, você pensa, ela faz isso porque ela é uma mulher profissional do sexo, é por conta da atividade. Não, é o contrário. Né? Ela escolheu essa atividade. Ela não é a exploração sexual de criança e adolescente, ela é uma mulher adulta, ela está no espaço em que ela quer estar. Percebem? Né? Então, assim, o sofrimento dela não é vinculado à atividade que ela está executando. É vinculado ao olhar das outras pessoas para com ela. Ela introjeta essa estigmatização, esse preconceito que a sociedade tem com relação ao grupo dela. Quando ela introjeta isso, aí a autoestima dela fica vulnerável, né? E ela tem todos esses problemas. Então, eu penso assim que, quando a gente for pensar nesse recorte das mulheres profissionais do sexo, tem que pensar a saúde na sua integralidade, né? E pensar essas questões de violência patriarcal. Muitas delas, elas não comunicam violências, inclusive estupros mesmo. Elas não comunicam para as autoridades, né? Por quê? Porque elas acham que elas não são dignas. Eu já entrevistei algumas delas, e elas acham que elas têm mesmo que aguentar algumas situações. E isso é muito triste, porque é a forma como a sociedade construiu a identidade, né, desse grupo. E a gente sabe, né, que, do ponto de vista da cidadania, existem outros países que estão muito mais avançados que o nosso. Né? Tem outros países que têm regulamentação da profissão, elas têm garantias, elas têm aposentadoria. Né? Como que é envelhecer profissional do sexo? Né? Também a gente tem que pensar nisso. Né? Eu conheci, na época da minha pesquisa, uma senhora de 74 anos que se prostituía na rodoviária antiga, aqui em Campo Grande. Né? E, gente, 74. Aí você pensa o seguinte, ela ainda está trabalhando, exercendo atividade. Né? Agora, imagine uma série de problemas que ela tem que enfrentar no cotidiano dela. Né? Então, assim, o preço do programa, ele diminui. Né? Elas são estigmatizadas pelas outras profissionais de sexo também. Né? Então, a gente tem que fazer esses recortes, né, para saber que tipo de política pública que tem que amparar essas populações. Né? E, como foi colocado aqui, o problema que atinge uma pessoa atinge a todas nós. Nós, mulheres, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter sororidade.
né? Para perceber que não existe a vida correta, a vida errada. Todas as pessoas, a gente tem que aceitar essa diversidade que já está colocada, que já está posta para nós, né? E ver beleza e ver ensinamento, né? Muitas vezes eu falo para estudantes, né? Muitas vezes da pós-graduação lá do IFMS, né? O que uma profissional do sexo pode te ensinar, né? O que um pai de santo pode te ensinar, né? O que uma pessoa que gente, essas pessoas têm saberes e conhecimentos que você não tem, né? O que você consegue aprender com essas pessoas, com um morador de rua, né? O que um refugiado pode te ensinar sobre a vida? Né? Você vai perceber que, de repente, as pessoas ensinam muito mais do que um doutor na universidade. Tá certo? Então, pessoal, muito obrigada. Tá? Eu agradeço por vocês terem me chamado aqui. Estou muito feliz em participar desse momento.